Vamos que vamos! Estamos na página 39, volume 4, exercício 6. O exercício falava o seguinte, como ilustra na figura, a luz colimada de uma fonte F incide num espelho E, esse é o espelho E, no ar e é refletida para a face maior do prisma reto P. Esse aqui ele chamou de prisma P. A luz emerge da face horizontal do prisma formando um ângulo reto com ela. Aqui ele está dizendo que é um ângulo reto aqui, e aqui também naturalmente. O espelho é perpendicular à face maior, ali ó, 90 graus. Sabendo que a luz incide na face na direção horizontal, ele está dizendo que isso aqui é horizontal, então, perfeitamente paralelo à base do prisma, então, linha do horizonte. E que alfa é igual a 30 graus, ele disse que aquele ângulo ali é 30 graus. Calcule o índice de refração do prisma. Ele quer saber o N do prisma, o índice de refração do material transparente que compõe o prisma. E ele falou que o N do ar é 1, não é comum. No vestibular eles ficarem nos lembrando que o N do ar é 1. Show de bola! Vamos colocar a mão na massa. Tu vê, para que eu possa calcular o índice de refração do prisma, eu vou ter que usar a refração aqui do prisma entrando do ar, da luz entrando do ar no prisma. Esse é o ângulo de aquele ali é o ângulo de refração. E eu poderia escrever a segunda lei da refração, ou lei Snell-Descartes. O N do ar, N de chegada, vezes o seno do ângulo, de chegada, é igual N de saída, N do prisma, vezes o seno do ângulo de saída, que é aquele ângulo ali R. O N do ar ele falou, eu vou ter que dar um jeito usando aqui geometria para descobrir que ângulo é aquele ali. Certo? E a mesma coisa, vou ter que usar um pouco de geometria para descobrir que ângulo é aquele ali. Esse R está fácil de descobrir, esse ângulo R aqui. Porque se isso aqui é 30 e isso aqui é 90, que ângulo é aquele ali? 60, porque é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Obrigado. E como a reta normal faz 90 graus, por isso que ela tem o nome de normal, né? Normal na física é perpendicular. R mais 60 tem que dar 90. Logo R vale 30. N do prisma vezes seno de 30. Legal, só falta descobrir o I. Vamos avançar aqui para cima. Se aqui é 30 e aqui é 90, ali é 60, né? Tu vê, esse raio ele falou que é paralelo a esse chão. Esse ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui é 90 graus. Concorda comigo? Deixa eu ampliar esse desenho para a gente poder enxergar. Senão eu vou resolver para mim e não para vocês, né? Se alguém já tiver enxergado ali como a gente vai achar esse ângulo I aqui, quiser explicar, tranquilo, hein? Estou aceitando. Tinha o prisma, tinha um espelho. Esse chão aqui nós temos que considerar perfeitamente horizontal e lá veio um raio de luz também perfeitamente horizontal. Essa reta pontilhada aqui, ela faz 90 graus com o espelho, concorda comigo? Chamada de reta? Obrigado. Esse raio se refletiu obedecendo às leis da reflexão, portanto, se isso aqui é alfa, aqui também é alfa. Eu preciso descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Eu preciso descobrir que ângulo é esse aqui, que é um ângulo de incidência. O que eu sei por enquanto? Eu sei que alfa mais I é igual a 90 graus. Tudo bem para vocês? Para que aqui a soma dê 180.
sabemos que aqui é 30 graus, que aqui é 90, portanto ali é 60, aqui é 90 também. Eu só preciso achar uma relação entre esse raio, retas paralelas. Professor, Pois não. se naquele 60 ali, tipo, prolongar uma pontilhada, e aí vai faltar 30 para 180. Sim, naquele 90 graus ali de cima, fazer uma... Acho que entendi o que tu quis dizer. Vamos pensar assim, ó. Essas coisas estão conectadas, certo? Com 90 graus. Beleza? Tranquilo? Se eu fizer isso aqui, esse espelho vai receber o raio com que ângulo? Zero, ângulo de incidência, tudo bem? Aí a normal ia estar aqui, né? Beleza? Quando eu peguei esse espelho conectado a esse prisma e fiz assim, ergui 30 graus, que ângulo vai se formar aqui? 30 graus, né? Vocês aceitam isso? Beleza? Se esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo aqui tem que ser 30 graus. E, portanto, o I é 60. Tu concorda que mesmo no chute teria que ser 60 ou 45 para ficar viável a questão, né? Beleza? Como não tinha aparecido nenhum ângulo de 90 graus cortado ao meio, tinha que ser 60. Parabéns, hein? Ia funcionar também aquilo que tu falou. Muito bom. 60 graus. E 1 vezes seno de 60, raiz de 3, é igual ao N do prisma que nós queríamos calcular, seno de 30, 1 sobre 2, corta o 2 com o 2, o N do prisma deu raiz de 3. Pois não. Por que tem que ser 30 ali? Porque eu ergui 30 graus do sujeito. Ah, tá. Certo? Eu fiz isso aqui, ó, ergui 30 graus, então o ângulo entre o raio e ele se modificou em 30 graus. Era 0 e agora passou a ser 30. Beleza? Pessoal, olha só. Além dessa questão extra que me pediram, uma outra questão, aí sim eu fiquei mais animado ainda, está aqui. Uma questão que caiu no Enem. Então, Enem 2014, fresquinho, questão 68 da prova azul, caderno 1, prova azul. Falava o seguinte: uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Neste sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta razão entre o seno dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Deste modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com ângulo fixo e maior que 0, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Ou seja, o cara está esperando um certo ângulo de refração. Se o ângulo for diferente, quer dizer que não é gasolina que tem ali, é uma outra substância. Ou gasolina misturada com uma outra substância, que é o clássico. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? Cara, assim, ó, eu acho que a melhor maneira de a gente entender essa questão é o seguinte: depois que tu ficar ágil e fera, tu faz em 1 segundo. Mas para entender, é ar e gasolina, não é isso? O cara disse que o feixe chega com um ângulo fixo aqui, vamos chamar I, e se refrata, aproxima ou afasta normal, por quê? Aproxima, por quê? Porque a velocidade diminuiu. Porque a velocidade da luz no ar só perde para o vácuo. Lembra? O índice de refração do ar é 1,0003. É praticamente igual ao do vácuo. A luz dá uma desaceleradinha mínima quando vem do vácuo para o ar. Beleza? Por isso que não tem como o raio de luz se afastar, a não ser que fosse do ar para o vácuo. Vai sempre se aproximar do ar para algum outro material transparente. Porque a velocidade diminuiu. Se a velocidade caiu pela metade e o ângulo cai pela metade... Não, não é diretamente proporcional, é seno, por isso que a fórmula tem um seno ali, não é diretamente proporcional não.
Olha o que ele disse. Ele disse que inicialmente a razão entre o seno dos raios incidentes, engraçado, né? O seno do raio, não é do ângulo de incidência. Mostra que o cara não é muito assim, sabe, com a física. Ele e a física não são muito amigos, mas não tem problema. É o seno do ângulo de incidência, seno do raio. Pega um raio e joga um seno na cabeça dele. Como assim? Né? Seno é sempre de um ângulo. Seno de uma pessoa, vou fazer o teu seno. Como assim? Não existe isso. Certo? Seno de um raio. Mas tudo bem, vamos perdoar o amigo. A razão entre o seno dos raios de incidência refratado, coitado, seno dr é igual a 1,4. Aí ele disse que foi fazer o teste com a gasolina e isso deu 1,9. O que eu posso afirmar então com o raio refratado? Aproximou, afastou da normal? O que aconteceu com ele? Aproximou, afastou da superfície de separação? Aproximou da normal. Por quê? Porque ele é mais Refringente. refringente. Legal, garoto. Bacana. Ó, que bacana. Pelo que eu entendi, o amigo explicou pela aula. Ele lembrou que quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. E aí mais se aproxima da normal. Legal. Agora, o professor de matemática pergunta para vocês. Por que o raio se aproximou da normal? Quero que tu olhe para cá e consiga. Matematicamente, é por isso. Ó. Eu estou dividindo por um número maior? Daqui para cá? Menor. Por um número menor, né? Ele não falou que o ângulo de incidência é fixo? E isso mostra que o seno do ângulo de cima não mudou. Quem mudou foi o seno do ângulo de baixo. Para o valor da divisão ter aumentado, é porque o número de baixo diminuiu. Para o seno de R ter diminuído, a única explicação é o R ter diminuído. Ter se aproximado da normal. Beleza? Vamos ver as perguntas ali. Mudou de sentido. Então ele disse que a luz vinha aqui e estava penetrando. Com a gasolina adulterada, a luz voltou no olho do cara que estava fazendo o teste. Esse é um absurdo. Sofreu reflexão total. Nem entrou na gasolina. Refletiu. Para sofrer reflexão total, tem que ir de um meio menos refringente para um meio... De um meio mais refringente para um meio menos refringente. Tem que ser o contrário. Atingiu o valor do ângulo limite. Só existe ângulo limite em situações que podem existir reflexão total. De um meio mais refringente para um meio menos refringente, quando a luz se afasta da normal. Direcionou-se para a superfície de separação. Ele não se afastou da normal, ele se aproximou da normal, né? Concorda comigo? Aproximou-se da normal a superfície de separação. Letra E. Então assim, ó, tu vê, mesmo que o cara não soubesse muito de refração, se ele só lesse o que estava sendo dito, né, que o seno do ângulo de incidência sobre o seno de R passou de 1.4 para 1.9, ele com matemática mata a charada. Mas se o cara tem noção de refração, só de perceber que o que ele está dizendo ali é o índice de refração do material, só de perceber que aumentou o índice de refração da gasolina, a velocidade da luz diminuiu, e quando a velocidade diminui, se aproxima da normal, fica mais automático ainda. Ótimo, adorei a participação da galera, muito obrigado, e parabéns pela pedida, tá? E foi aquilo ali mesmo que tu assinalou? Exato. Então mais um. Uou! Oh, que começo, hein? Ah, se a gente fizesse isso sempre, imagina que beleza. Quão mais longe a gente teria ido. Falar em fibra ótica, lá na página 41 tem uma fotinho ali, ó, da mulher segurando uns fios de pescaria ali, uns nylon, com uma lanterninha embaixo, tá vendo? Aí fica tudo acesinho as pontinhas, ó. Aquilo ali não é fibra ótica, ele é um fio de nylon. Fibra ótica é mais fino que o teu cabelo, certo? E ela vem encapada, é uma coisa industrial, né? De repente um técnico um dia aí mergulhado num bueiro desse instalando uma fibra ótica, tu pode pedir para ele te mostrar a fibra ótica. Mas não é aquela coisa que a gente compra no camelódromo no Natal para ficar bonitinho na casa da gente, tá? Funciona como uma fibra ótica, um fio de pescaria ali, mas não tem a mesma qualidade. Muito bem. Página 42 é os pares. Para equilibrar a sorte, né? Tu sabe que numerologia é fundamental na vida da gente. E vamos! Página
Página 42, exercício 2. Um raio de luz monocromática provém de um meio mais refringente e incide na superfície de separação de outro meio menos refringente. Então pode ser meio X e meio Y. Mais refringente, menor velocidade. Menos refringente, maior velocidade, maior ângulo. Afasta-se da normal. Essa é uma possibilidade. Sendo ambos os meios transparentes, claro, senão nem fala, não faz sentido falar índice de refração com material opaco. Sendo ambos os meios transparentes, pode-se afirmar que este raio, dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração, mas pode não sofrer reflexão. Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre. Não, peraí. Ou sempre sofre, ou depende do ângulo. As duas coisas não. Dependendo do ângulo, sempre sofre. Não, se sempre sofre, não depende do ângulo. O cara tá meio esquisito aqui. Mas pode não sofrer reflexão. Tá sofrendo reflexão ou não tá sofrendo, caramba? Então tá totalmente fora da casinha. Eu que sou um cara esquisito aí na parte de linguagens, eu consigo perceber que tem uma coisa muito errada acontecendo ali. Letra B. Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre reflexão, mas pode não sofrer refração. Olha, apesar de ele continuar com essa história de dependendo sempre, já ficou menos absurdo. Por quê? Porque a partir do ângulo... A partir de um ângulo chamado ângulo limite, muito obrigado. A partir desse ângulo limite, qualquer ângulo maior que esse, a luz sempre sofrerá reflexão total. Concorda comigo? E abaixo desse ângulo sofre refração. Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre reflexão. Então tudo bem, maior que esse L, sempre sofre reflexão. Mas pode não sofrer refração. Se nesse está sofrendo reflexão total, não está sofrendo refração. Mas eu te confesso que esse português ali está muito estranho. Letra C. Qualquer que seja o ângulo de incidência, só pode sofrer refração, nunca reflexão. Mentira. Pode sofrer reflexão total, sim. Qualquer que seja o ângulo de incidência, só pode sofrer reflexão, nunca refração. Mentira. Dependendo do ângulo, vai ser uma ou outra. Qualquer que seja o ângulo de incidência, sempre sofre refração e reflexão. Olha, se não fosse total, se não tivesse a total envolvida, eu diria que sim. Porque, por exemplo, ó, quando eu olho para aquele vidrinho ali, ó, eu vejo, sorria, você está sendo filmado, que está lá do outro lado do vidro, mas eu vejo a lâmpada e a caixa de som do home theater, que está do lado de cá. Ou seja, obviamente naquele momento eu estou vendo raios refletidos e raios refratados. Tem os dois fenômenos ocorrendo. Beleza? Como essa situação permite a ocorrência de reflexão total, e o nome já está dizendo que só está ocorrendo reflexão, não está ocorrendo refração nenhuma nesse momento, aquele 0,01% que não é refletido é absorvido, então por isso eu ainda tenho que considerar falsa. Se não tivesse reflexão total, esse item seria o ideal. Temos que então aceitar um daqueles dois itens doentes, que é sempre mais se. Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração. Olha, cara, com um ângulo acima, sempre sofre refração. Concordam? Com um ângulo abaixo, vai sofrer. Só que essa refração não é uma refração total, vai ter um pouquinho também de reflexão, sempre tem um pouquinho de reflexão ali. Talvez por isso que, dependendo do ângulo, sempre sofre refração, fique mais absurdo do que, dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre reflexão. Aí justificaria o nome, né? Reflexão total. Legal. Então, ó, a letra B, que é o que o gabarito também aceita como verdadeiro. Agora, o que eu não gostei foi disso. Dependendo do ângulo, sempre sofre. Mas tudo bem, tá honesto, tá honesto.
peço atenção especial a vocês com essas palavras, sempre e nunca, né? No vestibular isso aí pode gerar uma dor de cabeça. Questão 4. Uma fibra ótica, mesmo encurvada, permite a propagação de um feixe luminoso em seu interior. Mas não avacalha, né, cara, daquele jeito ali. Não, cara, deu um nó no negócio, cara. Tem que ser uma curva suave, tá, gente, para instalar fibra ótica. Não pode chegar assim e fazer uma quina de 90 graus, não dá. Uma fibra ótica, mesmo encurvada, permite a propagação de um feixe luminoso no seu interior, de uma extremidade a outra, praticamente sem sofrer perdas. Veja a figura abaixo. Mentira. Tem que botar retransmissor. De distância em distância tem que botar retransmissor. Tu imagina quantas reflexões totais não ocorrem numa fibra ótica, né, em poucos metros de fio. Então esse 0,01% que eu perco aí por absorção acaba sofrendo influência, acaba influenciando depois de 5.000 quilômetros de fibra ótica. Então tu tem que botar estações retransmissoras, assim como os rádios, né, as antenas de rádio, as nossas rádios prediletas. Mas tudo bem. A explicação física para o fato acima descrito é a seguinte: como o índice de refração da fibra ótica em relação ao índice de refração do ar é... O cara tá forçando a amizade, cara. O cara tá forçando a amizade. Eu não posso aceitar isso, me perdoa. Agora então quer dizer que é a fibra ótica, transparente e o ar. Ah, sim. O cara pirou. O cara delirou, coitado. Mas tudo bem, vamos perdoar o amigo e vamos primeiro resolver a questão. Depois eu relembro a vocês o que é uma fibra ótica de verdade. Se isso aqui funciona como uma fibra ótica, para que tenha chance de ocorrer só se a luz ao ir do interior da fibra para o ar, fingindo que é isso que acontece, só se ela estiver... Primeiro, legal, obrigado amigo, uma das condições, esse ângulo tem que ser maior que o ângulo limite. Considerando que isso está ocorrendo, além disso está ocorrendo, a luz tem que estar passando no material mais refringente, indo para o material, traduzindo melhores para o leigo, está andando num lugar onde ela tem velocidade e indo para um lugar onde ela vai ter velocidade, e ao refratar tende a se afastar da normal, só que esse afastamento vai ser maior que 90 graus. Logo ocorre o fenômeno chamado reflexão total. Então a gente sabe que o índice de refração do material da fibra, nesse caso lunático, tem que ser maior do que o do ar. Até porque o do ar é praticamente só se fosse uma fibra de vácuo, né? Pra ser menor, né? Tudo bem pra vocês? Então beleza. Baixo ocorre a reflexão interna total. O índice de refração da fibra ótica é baixo. Se for baixo, né? O baixo é o do vácuo. Não faz sentido. Alto. O que é alto, o que é baixo também, né, cara? Meu Deus, questão destruidora, cara. Me desculpa, cara. Deve ter lido a questão. A pior questão que eu já vi. Desculpa, autor da questão. Juro que ele tá vendo, né? É a pior questão de fibra ótica que eu já vi em toda a história. Ele destruiu a beleza da fibra ótica. Alto, ocorre reflexão interna total. Eu não sei o que significa alto na cabeça do indivíduo, mas tudo bem, aceito. Alto, a refração é favorecida, não é refração, é reflexão total. Baixo, a refração é favorecida, dificultando a saída dos feixes pela lateral. Não é refração, é reflexão e tem que ser maior. Então é a letra B. Agora vamos salvar a fibra ótica. Primeiro, pessoal, a fibra ótica não é aquilo que eu falei, né? O cara vai no 99, compra lá um negocinho, é uma coisa branca, assim, um fio de nylon, na verdade. É nylon aquilo, certo? Que funciona como uma fibra ótica. Porém, olha na foto da apostila. Olha na foto da apostila a mocinha segurando aquele chumaço de falsa fibra ótica. Vê se a mão dela não está iluminada ali embaixo. Será que é esperado isso, essa luz toda vazando da fibra? Não, né, cara? Eu quero que o raiozinho de luz saia daqui e num piscar de olhos bata lá no... Que piscar de olhos? Em 0,00001 segundo atinge os computadores das centrais do Google lá, com a informação do mundo lá armazenado. Eu não quero. É um laser, na verdade, que passei na fibra ótica. É um laser, certo? Então, na verdade, eu não posso deixar ficar vazando luz em volta da fibra ótica. Prova que aquela mulher está segurando ali na mão não é fibra ótica, é fio de nylon. Eu pesco no final de semana. Beleza? Fibra ótica, ela está encapada. E se ela está encapada, se esse material aqui é opaco,
sofreria reflexão. Ou seja, a fibra ótica aí deixou de funcionar. Para que ela funcione e eu possa encapar minha fibra ótica, ela tem que ter dois materiais transparentes. Um interno chamado núcleo de N maior, outro externo que é a casca da fibra ótica, também transparente, porém de índice de refração menor, para que a luz tenda a aumentar de velocidade ao sair do núcleo para a casca. E para que essa fibra ótica não arranhe, não perca aquele material, já que eu falei que isso é um fio de cabelo, né? Então tu vê, tu imagina o tamanho, a espessura do núcleo e a espessura da casca, de material transparente. E aí tu começa a pensar, né, nas formas construtivas de uma fibra ótica. Para que ela seja protegida na instalação, para que eu possa instalar 1000 fibras ópticas num cabo dessa espessura, conectando então um lado do mundo ao outro. E aí a vantagem da fibra óptica em relação ao fio. Porque o fio transmite a velocidade, a informação à velocidade da luz também. Por que eu não uso fio então, já que fio existe desde 1800 e bolinha? É porque na verdade o fio, se eu quiser levar 1000 fios daqui até lá, para ser economicamente viável, o fio tem que ser fino. Só que aí o fio muito fino esquenta muito. E a fibra ótica não vai ter esse problema. Então é uma coisa técnica o motivo de usar fibra ótica, não é só porque é na velocidade da luz. Porque o campo magnético, eletromagnético dentro de um fio também se propaga na velocidade da luz. É um problema técnico de espessura, de quantidade mesmo. Essa coisa é menor no fio de cabelo e eu ainda vou encapar ela com material protetor então. Agora é uma fibra ótica de verdade, não é Miguel? E aí vem o raio de luz. Luz normal, né, professor? Meu abajur. Não, é laser. E aí vai sofrendo sucessivas reflexões totais. Por que será que é chamada reflexão interna por alguns autores? Porque ela ocorre dentro do material. Muito bem, não vaza, não vai para fora do material. Show. Beleza, galerinha? Então tu vê, né, cara, ele ali explicou por que nessa questão, ele explicou por que o fio de nylon funciona como uma fibra ótica. Porque está imerso no ar que tem índice de refração menor. Beleza? Show de bola. Tem mais uma, pai, não tem? Oh. Cara, tô seco para te contar um pouquinho sobre lentes e sobre os defeitos do olho humano. Acabou? Ah! Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se eu fizer uma aula... Eu tenho 2 aulas ainda com vocês? Essa semana? 2 aulas, né? Só que uma é prova. É isso?